Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe. Irmãos, graças a Deus que o Senhor nos dá a vitória por nós estarmos aqui hoje recebendo as bênçãos, o milagre de Jesus para a nossa vida. Ouvinte de casa, aceite a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvintes, você está ouvindo uma transmissão ao vivo diretamente da sede mundial no Templo da Glória de Deus, aonde aqui estamos reunidos com muita fé em Cristo Jesus, dando prosseguimento na campanha Jesus entra no meu lar, aonde verdadeiramente pessoas têm sido tocadas pelas mãos de Deus, vindo à igreja, comparecendo e recebendo os milagres das mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga assim: ouvintes, recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos interpretar. Ainda em pé, irmãos, vamos ler a Bíblia, a palavra do Senhor. Deus é fiel e justo na sua promessa para com aquele que crê. Tenho certeza que irmãos e irmãs receberão a vitória. Vamos à saudação então com o nosso irmão. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Pastor David Miranda, hijo. La paz del Señor, hermanos presentes, y la paz del Señor, cadena nacional e internacional, la voz de la liberación. Amém, Jesus. Vamos então, irmãos, ainda em pé, ler a Bíblia. Vamos, hermanos, aún parados a leer la Biblia. Quem quer receber a palavra de Jesus em sua vida, diga glória a Deus. Os ouvintes de casa que nos acompanham, Los oyentes de casa que nos acompañan, poderão ler junto conosco o texto sagrado e assim receber a vitória de Jesus para a sua vida. podrán recitar juntamente con nosotros la palabra del Señor y así de esta manera recibir la bendición de Dios para su vida. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Timóteo, Vamos a ver nuestra Santa Biblia en el primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 a seguir. capítulo 4, versículo 1 en adelante. Nós vamos hoje ler a palavra de Deus Vamos hoy a leer la palabra del Señor e vamos aprender com o Senhor y vamos a aprender con el Señor. que muitos estão se apostando da fé, Muchos están apostatando la fe, crendo a qualquer tipo de religião, creyendo en cualquier tipo de religión, crendo em qualquer tipo de pregador. creyendo en cualquier tipo de predicador. Quanto há diversidade de doutrinas, irmãos, ¿Cuántas hay diversas doctrinas, mis hermanos? e nós sabemos que são doutrinas de homens, Nosotros conocemos que son doctrinas de hombres, doutrinas de demônios, doctrina de demonios, que permite o homem e a mulher fazer o que quer. que permiten al hombre y a la mujer hacer lo que quieren. E isto não é do Senhor, igreja. Y esto no es del Señor, iglesia. Antes o Senhor mandou nós sermos obedientes à sua palavra. Antes el Señor nos mandó ser obedientes a su palabra. O Senhor nos ensinou. El Señor nos enseñó E o Senhor requer de nós esta verdade, irmãos. y el Señor requiere de nosotros esta verdad, mis Que nós hermanos, não podemos dar ouvido a doutrinas de demônios. que nosotros no podemos escuchar doctrina de demonios. Nós vamos ver aqui o texto sagrado, Vamos aquí a ver el pasaje sagrado, quanto a Bíblia nos ensina cuánto la Biblia nos enseña que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, que ni todos que dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. mas solamente aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Quem já achou, diga glória a Deus. Quem quer aprender com a palavra do Senhor, diga glória a Jesus. Vamos ler primeiro em português, depois lemos em espanhol. Vamos a leer aquí en portugués, luego será en español. Apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisias de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça.
porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém. Vamos ler em espanhol agora. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén, Jesús. Aleluia. Levante as Bíblias abertas, igreja amada de Jesus. Levante las Biblias abiertas, iglesia amada de Jesús. E os ouvintes de casa também. Y los oyentes de casa también. Faça conosco esta oração. Haga con nosotros esta oración. Senhor meu Deus, eu creio que a Tua palavra pode me ajudar. Me ensina, Senhor, no caminho verdadeiro. A qual é o caminho do Senhor? O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, revela Tuas maravilhas na minha vida. Amém. Podeis sentar, igreja amada de Jesus. Pueden sentarse, iglesia amada de Jesús. Pode louvar a Deus com alegria. Palavra fiel, palavra verdadeira, a palavra do Senhor. Palabra fiel, palabra verdadera, palabra del Señor. Aqui, irmão, nós encontramos o trecho sagrado da palavra de Deus, Aquí encontramos, mis hermanos, el pasaje sagrado de la palabra del Señor, nos orientando, orientándonos, nos ensinando enseñándonos e nos advertindo também y nos advirtiendo también que nós devemos saber discernir que nosotros debemos saber discernir aqueles que são de Deus aquellos que son de Dios e aqueles que não são de y Deus. aquellos que no son de Dios. E nós temos visto, irmãos, Nosotros hemos visto, hermanos, um fato muito real acontecendo, un fato muy real aconteciendo, não somente no Brasil, mas em muitos países de todo o mundo. no solamente aquí en Brasil, sino en todos los países del mundo. Pessoas dar crédito Personas creer a qualquer tipo de igreja, cualquier tipo de iglesia, a qualquer tipo de religião, a cualquier clase de religión, a qualquer tipo de ensinamento. a cualquier clase de enseñanza. O homem, irmãos, El hombre, hermanos, falta a ele conhecimento da verdade. le falta el conocimiento de la verdad. Por isso, são levados a crer a qualquer tipo de religião. Por eso son llevados a creer a cualquier clase de religión. Porque a eles não têm conhecimento. Porque ellos no tienen conocimiento. Tem pessoas que não se interessam de saber qual é a verdadeira doutrina de Jesus. Hay personas que no les interesa saber cuál es la verdadera doctrina del Señor Jesús. E por isso estão aí, irmãos, sem saber discernir Y por eso están ahí, mis hermanos, sin saber discernir a verdadeira doutrina de la Jesus. verdadera doctrina de Jesús. Irmãos, quando o ministério da igreja Hermanos, cuando el ministerio de la iglesia foi determinada pelo próprio Jesus, fue determinada por el propio Jesús, Jesus chamou seus discípulos Jesús llamó a sus discípulos e determinou esta ordem: y determinó esta orden. ide pregai o evangelho a toda a criatura. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. mas aquele que não crê Mas aquel que no creyere será condenado. será condenado. Jesus determinou também, Jesús determinó también, chamou Pedro, Juan Pedro chamou os discípulos llamó a los discípulos e disse: y les dijo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. E o que ligares aqui na terra Lo que atares aquí en la tierra será ligado lá no céu, será atado ya en el cielo. e o que se desligar aqui na terra Lo que se desatare aquí en la tierra será desligado no céu. será desatado en los cielos. Com estas palavras, irmãos, Con estas palabras, hermanos, quero que os meus irmãos entendam quiero que mis hermanos comprendan o poder tremendo que o Senhor concedeu à sua igreja, el poder tremendo que Dios ha dado para su iglesia. que as portas do inferno En las puertas del não infierno pode prevalecer, no pueden prevalecer porque a igreja é santa, porque la iglesia es santa. a igreja é de La Jesus. iglesia de Jesús.
Mas nós temos visto, irmãos, Mas hemos visto, mis hermanos, que tem se levantado muitos falsos que se profetas, han levantado muchos falsos profetas, tem se levantado muitos falsos se han pastores, levantado muchos falsos pastores, tem se levantado muitos falsas religiões. se han levantado muchas falsas religiones. E quando o homem não conhece a verdade, Y cuando el hombre no conoce la verdad, ele crê em qualquer tipo de religião. él cree en cualquier clase de religión. Muitas vezes, Muchas veces nós vemos muitas igrejas vemos a muchas iglesias que não têm base doutrinária que no tienen una base doctrinaria. e ali vê pessoas que estão frequentando Y ahí hay personas que están concurriendo e estão dando crédito àquelas igrejas que não têm doutrina. y están dando crédito a aquellas iglesias que no tienen doctrina. E nós queremos chamar a sua atenção, meu amado ouvinte de Queremos casa. llamar su atención, mi amado oyente de casa. Você que me escuta aqui na igreja pentecostal, Deus de amor. Usted que me escucha aquí en la iglesia pentecostal, Dios es amor. Cuidado, irmãos, Cuidado, hermanos, com as falsas con doutrinas. las falsas doctrinas. O que as falsas doutrinas? ¿Qué son falsas doctrinas? São doutrinas de Son demônios, doctrinas de demonios. são doutrinas de Son homens doctrinas de hombres que não exigem santidade, que no igreja. exigen la santidad. Iglesia, Nós temos visto hoje aí hemos visto hoy allí que eles pregam Jesus, que predican a Jesús, mas não fala a respeito da doutrina de Jesus. mas no hablan respecto a la doctrina de Jesús. E eu fico às vezes, irmãos, Yo quedo a veces, mis hermanos, muito preocupado muy preocupado de ver as situações de muitos irmãos de ver la situación de muchos hermanos que já provaram do verdadeiro amor de que Jesus, ya probaron del verdadero amor de Jesús, mas por não vigiar, mas no por no vigilar, estão dando crédito a qualquer tipo de igreja, a qualquer tipo de pregador. y están ahí dando crédito a cualquier clase de iglesia, a cualquier tipo de predicador. Irmãos, fuja da igreja mundana. Hermanos, huya de la iglesia mundana, Fuja daquela igreja que não tem doutrina, irmãos. huya de aquella iglesia que no tiene doctrina, mis hermanos, Porque essas igrejas não são do Senhor. porque esas iglesias no son del A Señor. igreja do Senhor é aquela igreja que santifica. La iglesia del Señor es la iglesia que se santifica. A igreja do Senhor é aquela que obedece à doutrina do Senhor. La iglesia del Señor es aquella que obedece la doctrina É del aquela Señor. igreja que é purificada com o poder de Jesus Cristo. Es aquella iglesia que es purificada con el poder de Jesucristo. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Em 1 Timóteo capítulo 4, Primero de Timoteo capítulo 4, versículo 1. versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz Pero el Espíritu dice claramente que nos últimos tempos que en los postreros tiempos alguns apostarão da fé, algunos apostatarán de la fe, dando ouvido a espíritos enganadores escuchando a espíritus engañadores e a doutrinas de y a demônios. doctrinas de demonios. Então nós vemos, irmãos, Nosotros vemos, hermanos, quanto cada dia que se passa, cada día que pasa, nós vemos uma igreja abrindo em cada esquina, vemos hay una iglesia que se abre en cada esquina, se levantando vários pastores. levantándose varios pastores. Mas vocês, irmãos, que têm a doutrina de Jesus na sua vida, Ustedes, mis hermanos, que tienen la doctrina de Jesús en su você vida, já sabe discernir aquelas igrejas que são verdadeiras e aquelas que não são. usted ya sabe discernir cuáles son las iglesias verdaderas y las que no son. Tem igrejas por aí Hay iglesias por allí que prometem para que vocês prometen para ustedes um céu un que não existe. que no existe. Eles apresentam a vocês um Jesus que não existe. Ellos presentan a ustedes un Jesús que no existe. E vocês, muitas vezes, por falta de conhecimento, Y ustedes muchas veces por falta de conocimiento estão dando crédito, están creyendo, estão crendo que Jesus está lá. están creyendo que Cristo está allá. Irmãos, Amados, ninguém pode convencer Jesus do pecado. nadie puede convencer a Jesús de pecado. Jesus é santidade, igreja. Santidad y iglesia. E ele não aceita pecado. Él no acepta pecado. Ele não aceita coisas Él no erradas. acepta cosas erradas. Nós vemos, irmãos, Oímos, hermanos, que os falsos pastores los falsos pastores estão pregando están predicando que as irmãs podem cortar os seus cabelos, que las hermanas pueden cortarse el que cabello. os irmãos podem viver amaziado, amigado. Los hermanos pueden vivir en convivencia. Assim são os falsos pastores, Son los falsos pastores que não exigem que a igreja precisa orar, que no exigen de la iglesia que necesita de orar. que não exigem que a igreja precisa santificar. Que no exigen que la iglesia se necesita santificarse. E muitos irmãos Muchos hermanos se apostarão da fé. apostatarán de la fe. Quanto assim, irmão? Como explica para nós, pastor Davi? Explica para nosotros, Pastor David, São pessoas, irmãos, son personas, hermanos, que têm uma fé fraca. que tienen una fe débil. E muitas vezes, por esta fé fraca, Muchas de las veces por esta fe débil, você começa a ter fé em coisas que não agradam a Deus, irmãos. empieza a creer en cosas que no agradan a Dios, mis hermanos. Ou talvez crer naquela doutrina O
tal vez creen aquella doctrina. Vocês veem, irmãos, que essas doutrinas malignas, diabólicas, Se puede ver aquellas doctrinas malignas y diabólicas. são tão terríveis Son tan terribles que quer convencer que vocês quiere convencer a ustedes que vocês podem fazer o que vocês quiserem, que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. que vocês vão ser salvos. Y así de esta forma serán E a salvos. Bíblia não fala assim. La Biblia no habla así. Jesus não fala assim. Jesús no habla así. A Bíblia diz que só vai entrar nos céus La Biblia dice que solamente entrarán en los cielos aqueles que forem santificados, aquellos que fueren santificados, aqueles que abandonaram a velha criatura. aquellos que dejan la vieja criatura. Como pode, irmãos, ¿Cómo puede, hermanos? você que conhece a palavra de Usted que Deus, conoce la palabra de Dios, dar ouvido aos falsos pastores, escuchar a aquellos falsos pastores, dar ouvido aos divisores, escuchar a los divisores, dar ouvido aos crentes, aos pastores mundanos? dar oído ahí a los pastores mundanos. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore, La Biblia dice que por el fruto se conoce el árbol. mas muitas vezes se enganamos com certas pessoas. Muchas veces engañamos con aquellas personas. Mas, irmãos, aprenda uma coisa, irmãos. Los hermanos aprenden una cosa. A igreja verdadeira de La Jesus, iglesia verdadera de Jesús, ela permanece. ella permanece. A doutrina continua a mesma. La doctrina sigue la misma. Mas se você percebe que muitas igrejas já abriram mão da doutrina, Mas usted ve ahí que muchas iglesias ahí tienen otras doctrinas. eu quero que os irmãos saibam discernir Yo quiero aquí que los hermanos sepan discernir que esses pastores estão interessados no seu dízimo. que aquellos pastores están interesados en sus diezmos. Eles estão interessados na sua vida financeira. Ellos están interesados en su vida financiera. Porque se eles amassem vocês, Porque si ellos amasen a ustedes, ele pregava a verdadeira doutrina de Jesus, igreja. ellos predicasen la verdadera doctrina de Jesús. O iglesia. verdadeiro amor ensina a doutrina. El verdadero amor enseña la doctrina. O verdadeiro pastor prega a doutrina. El verdadero pastor predica la doctrina. O verdadeiro pastor requer da igreja santidade. El verdadero pastor requiere de la iglesia la santidad. Por quê, irmãos? ¿Por qué, hermanos? Porque o Senhor requer dos pastores também, Porque el Señor también requiere de los pastores. que com a autoridade do Espírito Santo Que con autoridad del Espíritu Santo pregamos a santidade de Cristo Jesus. predicamos la santidad de Jesucristo. Jesus chamou o homem, irmãos. Llamó al hombre, mis hermanos. Chamou a mulher. Llamó a la mujer. Não foi para continuar fazendo o que vocês faziam. No para que prosigan haciendo lo que uno quiere. O pecado, irmãos, Pecado, hermanos, gera a morte. engendra la muerte. O pecado faz com que o homem se separe de Deus, igreja. El pecado hace que el hombre se separe del Señor, iglesia. E nós temos visto Y hemos visto quantas vezes cuántas veces homens e mulheres hombres y mujeres que estão dando ouvido aos falsos que pastores, están dando oído a los falsos pastores, crendo que eles vão levar a vocês a vida eterna. creyendo que le van a llevar a ustedes a la vida eterna. Irmãos, Vamos, se o pastor da tua igreja, si el pastor de tu iglesia, se a tua igreja concorda com o pecado, irmãos, si tu iglesia está de acuerdo con el pecado, mis hermanos, concorda as mulheres cortar o cabelo, concuerdan que las mujeres se corten el cabello, concorda os meus irmãos assistir futebol, concuerdan con los hermanos a asistir al fútbol, concorda vocês fazer o que vocês quiserem. concuerdan con ustedes que hagan lo que ustedes quieren. Cuidado, irmãos. Cuidado, hermanos, Essas igrejas que permitem aos homens e mulheres ir à praia seminus, aquellas iglesias que permiten a los hombres y mujeres ir a las playas semidesnudos, as igrejas mundanas que permitem e fazem 2, 3 casamentos da mesma pessoa, aquellas iglesias mundanas que hacen 2, 3 casamientos con la misma persona, mesmo que aquele primeiro cônjuge ainda está vivo. viendo que el primer cónyuge aún está vivo. E a Bíblia não dá esse direito, igreja. Y la Biblia no da ese derecho, iglesia. Então veja, irmãos, No se vea, mis o hermanos, tempo do fim chegou. el tiempo del fin ha llegado. E aquele que é do Senhor está sentindo Deus falar com ele. Y aquel que del Señor está sintiendo que Dios está Que hablando o con Senhor él. está voltando a buscar a sua igreja. El Señor está volviendo a buscar a su iglesia. Vamos se preparar, igreja. Vamos a prepararnos, iglesia. Vamos santificar a nossa vida, igreja. Vamos a santificar nuestra vida, iglesia. Porque aquele que não santificar Porque aquel que no se santifica não vai suportar as lutas do último tempo. no va a soportar las luchas del último tiempo. Não vai suportar as lutas das provações finais, igreja. No va a soportar las luchas, las pruebas finales, iglesia. Veja por vós mesmo Vea por vosotros mismos. quantos que estavam na igreja Cuando que estaban en la iglesia, e saíram da igreja. salieron de la iglesia. Por que saíram? ¿Por qué salieron? Porque não são do Senhor, Porque igreja. no son del Señor, iglesia. Porque se fosse do Senhor, Porque si fuesen del Señor, voltaria para o Senhor. volverían para el Señor. Estaria nos pés do Senhor. Estarían a los pies del Señor. Meu amado irmão, minha amada irmã, Mi amado hermano y mi amada hermana,
Eu não posso me calar Yo no puedo callarme e diante de tantos erros que eu vejo, delante de tantos errores que yo miro. de muitas igrejas que não têm doutrinas santificadas, Muchas igreja. iglesias que no tienen doctrinas santificadas, iglesia. Nós não podemos jamais concordar com esses erros, irmãos. Nosotros nunca jamás vamos a concordar con estos errores, mis hermanos. Devemos ensinar vocês Debemos enseñar a ustedes a verdadeira doutrina do Senhor. la verdadera doctrina del Señor. Se nós abrir mão, irmãos, da santidade, Nosotros abrimos mano a la santidad. o Senhor também vai se afastar de El nós. Señor también se va a apartar de nosotros. Mas se nós permanecermos na doutrina, Así nosotros permanecemos en la o doctrina. Senhor permanece conosco, El Señor permanece con nosotros. nos abençoando, nos Bendiciéndonos, santificando, nos perdoando, perdonándonos, transformando. cambiándolo. Mas para isso, irmãos, Mas para esto, hermanos, devemos ter em nossa mente, debemos tener en nuestra mente, em nossos corações, en nuestros corazones, a verdadeira doutrina de Jesus. la verdadera doctrina de Jesús. O que eu penso a respeito do Evangelho? Y yo pienso respecto al Evangelio. Quem quer, aquele que quer ser salvo, irmãos, Aquel que quiere ser salvo, mis hermanos, ele tem que sujeitar o que o Senhor determinou, igreja. tiene que sujetarse a lo que el Señor ha determinado, iglesia. Se você não é capaz Si usted no es capaz de se humilhar de humillarse e tirar este orgulho do teu coração, y sacar este orgullo del corazón, não tirar esta vanglória que tem na tua vida, si no saca esta vanagloria que está en tu vida, você não pode receber o galardão da vida eterna, irmãos. usted no puede recibir la recompensa de la vida eterna, mis hermanos. Por quê, irmãos? ¿Por qué? Porque só vai se humilhar perante a palavra de Deus Solo se va a humillar delante de la palabra del Señor aqueles que sabem que se aquele que não se humilha, o Senhor não pode perdoar, irmãos. aquel que no se humilla, el Señor no puede perdonar, mis hermanos. Será minha irmã, meu irmão que está aqui hoje, Será mi hermano o mi hermana que está aquí hoy, os ouvintes de casa que nos acompanham, los oyentes de casa que nos acompañan. será que você já entendeu o que o Senhor requer de nós, igreja? ¿Será que ustedes ya comprendieron lo que el Señor requiere de nosotros, iglesia? Será que você lendo a Bíblia, você entendeu que nós precisamos tomar decisões sinceras em nossa vida? Usted ya pensó, mis hermanos, leyendo la Biblia, qué es lo que el Señor quiere de nosotros, tomemos decisiones en nuestra vida. Se você não tomar consigo esta verdade, Si irmãos, usted no toma consigo esta verdad, mis hermanos, vocês vão partir para aquelas igrejas mundanas. ustedes van a ir para aquellas iglesias mundanas. Se vocês não santificar a vida de vocês, irmãos, Si ustedes no santifican sus propias vidas, mis hermanos, o que vai acontecer? ¿o qué va a acontecer? A mesma coisa conforme aqueles falsos pastores. La misma forma con aquellos falsos pastores. Porque a Bíblia diz, irmãos, Porque la Biblia dice, hermanos, se fosse possível, si fuese posible, ainda bem que não é, y aún que no es, mas pessoas, se fosse possível, irmãos, si fuese posible, hermanos, a Bíblia diz, se fosse possível, o diabo até enganaria os escolhidos. la Biblia dice que si fuera posible, hasta el diablo engañaría a los escogidos. Mas graças a Deus que não é possível isto. Mas gracias a Dios que no es posible esto. Porque aquele que tem a doutrina de Jesus sabe como o Senhor requer de nós. Porque aquel que tiene la doctrina de Cristo, él sabe cómo Cristo requiere de nosotros. Conhece o verdadeiro amor. Conoce el verdadero amor. Conhece a verdadeira palavra de Deus. Conoce la verdadera palabra de Dios. Certa feita, irmãos, Cierta fecha, hermanos, Jesus estava ensinando Jesús estaba enseñando e pregando severamente contra o pecado do homem. y predicando severamente contra el pecado del hombre. E havia uma grande multidão e os Había una discípulos grande também. multitud y los discípulos también. E a Bíblia fala, irmãos, La Biblia habla, hermanos, que foram se retirando um a um. que fueron retirándose uno por uno. Só ficou Jesus e os discípulos. Solo quedó Jesús y sus discípulos. Porque não puderam suportar aquela doutrina, irmãos. Porque no pudieron resistir aquella doctrina, mis hermanos. A mesma coisa é hoje em dia. La misma cosa es hoy en día. São poucas pessoas que podem suportar esta verdade. Son pocas las personas que pueden soportar esta verdad. São poucas pessoas que podem suportar a doutrina verdadeira, igreja. Son pocas las personas que pueden soportar la verdadera doctrina, iglesia. Por que o irmão Davi está falando isto? ¿Por qué el hermano David está hablando esto? Porque a Bíblia diz que são muitos chamados Porque la Biblia dice que son muchos los e llamados, poucos escolhidos. pocos los escogidos. Muitos entram na igreja talvez por um aproveito, não sei qual é. Muchos entran a la iglesia de pronto por un provecho, no sé cuál es. Talvez estão na igreja por algum interesse material, não sei. Tal vez están en la iglesia por un interés material, no lo sé. E ele não se preocupa com a salvação. Y él no se preocupa con su salvación. Por isso que ele acha que não é preciso ter doutrina na vida dele. Por eso que él haya que no es
necesario tener doctrina en la vida de él. Porque ele está procurando Jesus só por interesses materiais. Porque solo está buscando a Jesús por intereses materiales. Tem irmãos que quando ele vai orar, Hay hermanos que cuando van a orar, ele só pede bênçãos materiais. solo pide bendiciones materiales. Ele nunca pede para Deus santificar a vida dele. Él nunca pide para que Dios lo santifique su vida. Ele nunca pede para Deus dar os dons para ele. Nunca le pide a Dios que le dé los dones. Ele nunca pede para tomar decisões sinceras com Deus. Nunca pide a Dios para tomar decisiones sinceras con Dios. É só coisas materiais. Solamente son cosas materiales. Por que esta situação? ¿Por qué esta situación? Porque são homens e mulheres Porque son hombres y mujeres que não têm, irmãos, a base doutrinária da doutrina de que no Jesus. tienen la base doctrinaria de la doctrina de Jesús. E eles fazem o que querem, Ellos hacen lo que quieren, agem de várias maneiras, de varias formas, sem se preocupar sin preocuparse, que tem que que obedecer. tienen que obedecer. Por exemplo, irmãos, Por ejemplo, hermanos, nós temos visto pessoas hemos visto personas que diz que são que crentes, dicen que son creyentes, mas comete todo tipo de pecado. mas cometen toda clase de pecado. Por que estão nessas situações? Porque están en esas situaciones, Porque são pessoas que tiveram oportunidade de salvação, porque son personas que tuvieron la oportunidad de salvación, mas rejeitaram, mas rechazaron, não se humilharam. no se humillaron. Aqueles que não podem se curvar diante desta doutrina Aquellos que no pueden estar aquí al lado de esta doctrina, são pessoas, irmãos, son personas, hermanos, que não têm direito de salvação. que no tienen derechos de salvación. Só vai ser salvo Solo va a ser salvo aquele que se humilhar perante esta doutrina santa aquel que se humille delante de esta doctrina santa e aceitar esta verdade. y aceptarse en esta verdad. Assim é a palavra de Deus, igreja. Sí, la palabra del Señor, iglesia. Enquanto você não entender esta verdade, ¿Usted no entiende esta verdad? será que você já pode discernir, irmão e irmã, ¿Será que usted ya pudo discernir, hermano y hermana, a verdadeira doutrina de Jesus, igreja? la verdadera doctrina de Jesús, iglesia? Por que será que tem irmãos ¿Por qué será que hay hermanos que já aceitou Jesus, que aceptaron ya a Jesús? talvez até mesmo se batizou, Tal vez ya se bautizó, mas não conseguiu largar da mentira, mas no consiguió dejar la mentira, não conseguiu largar do adultério, no consiguió dejar el adulterio, não conseguiu largar da prostituição, no consiguió dejar la prostitución, não conseguiu largar da falsidade. no consiguió dejar de la falsedad. Então são pessoas, irmãos, Entonces son personas, hermanos, que a eles ellos foram chamados, fueron llamados, mas não vão ser escolhidos, mas no van a ser escogidos, porque eles querem viver na sua velha criatura. porque ellos quieren vivir en su vieja criatura. Também estão sendo enganados pelos falsos. Son también aquellos que están siendo engañados por los falsos. Cuidado, irmãos. Cuidado, hermanos. Não deixe o diabo roubar a tua No salvação. dejes que el diablo te robe tu salvación. Não deixe o diabo roubar a tua salvação, No irmãos. dejes que el diablo te robe tu salvación, hermano. Vamos lembrar desta verdade. Vamos a recordar esta verdad. Irmãos, Hermanos, eu nunca li na Bíblia yo nunca he leído en la Biblia que o tempo ia passar que el tiempo iba a pasar e a doutrina de Jesus ia mudar. y la doctrina de Jesús iba a cambiar. Claro que não. Claro que no. A doutrina de Jesus, irmãos, La doctrina de Jesús, mis hermanos, ela nunca mudou ella nunca cambió e nunca vai mudar, y nunca igreja. va a cambiar, iglesia. Quem muda Que cambia é o pensamento do homem. es el pensamiento del hombre. Irmão Davi, Hermano David, essa doutrina que a Igreja Deus e Amor prega esta doctrina que la iglesia de Dios Amor predica é uma doutrina atrasada. es una doctrina atrasada. O que tem o homem fazer certas Es coisas? lo que tiene que el hombre haga ciertas cosas. O que tem a mulher fazer certas Lo que coisas? tiene que la mujer haga ciertas cosas. Não, não. Não, A não. Bíblia não manda nós abrir mão para o pecado de maneira nenhuma. La Biblia nos manda para abrir nuestra mano para el pecado y de manera Temos que ninguna. permanecer na verdadeira doutrina, igreja. Tenemos que estar en la verdadera doctrina, iglesia. Glória a Deus. Talvez Tal vez muitos ficam pensativos. muchos quedan pensativos. Irmão Davi, Hermano David, se não tiver paciência si no tuviera paciencia, com certas pessoas, ciertas personas, muitos vão sair da igreja. muchos van a salir de la iglesia. Irmãos, paciência sim temos, Hermano, paciencia si tenemos, mas não concordar com o erro. mas no estamos de acuerdo con el error. Não concordar com o pecado, igreja. Estamos de acuerdo con el pecado, iglesia. O irmão pecou, El hermano pecó, a irmã errou. la hermana erró. Existe a punição. Existe ahí Uma punição a qual o regulamento da igreja determina. la disciplina al cual el reglamento aquí determina. Então nós temos que sujeitar, irmãos, Nos tenemos que sujetar, hermanos, reconhecendo que erramos reconociendo que erramos e por um período ficarmos de provação. por un tiempo quedar ahí de prueba. E tem pessoas que não entendem isso aqui, irmãos. Personas que no entienden aquí, mis hermanos. Tem irmãos que não entendem por que determinado
aquelas punições. Mi hermano que no entiende que aquí por qué se determina que hay disciplinas. Irmãos, Hermanos, quem é suspenso por algum pecado, y suspendido para algún pecado, mas se ele permanece em Cristo, así él permanece en Cristo, ele está ligado em Cristo. él está ligado a Cristo. Mas piores são aqueles Más peor son aquellos que talvez erraram, pecaram, que tal vez erraron y pecaron, desobedeceram desobedecieron e não aceitam a aprovação. y no aceptan la aprobación. Irmão, se não tiver ordem na casa de Deus, Hermanos, si no hubiera orden aquí en la casa de Dios, vira bagunça. era la bagunza. O que é determinado pelo regulamento interno da igreja, Es determinado aquí por el reglamento interno de la iglesia. não baseado na doutrina de homem, No vaciado en la doctrina de hombres, mas baseado na doutrina de Jesus, vaciado igreja. en la doctrina de Jesús, iglesia. Então nós temos que entender esta verdade. Tenemos que comprender esta verdad. Você que me escuta, ouvinte de casa, Usted que me escucha oyentes de casa, e aí na sua igreja, en su iglesia, o pastor permite vocês beber bebida alcoólica, el pastor permite a usted beber la bebida alcohólica, permite o homem e a mulher viver amaziado. permite al hombre y a la mujer vivir en convivencia. Se a tua igreja, o teu pastor permite as irmãs andar de qualquer maneira, Si en tu iglesia tu pastor permite que las hermanas anden ahí de cualquier forma, as roupas las mundanas ropas mundanas que pode se pintar, pueden pintarse. irmão, irmã, Hermanos, hermanas, discirna discierna que esse pastor não é de Deus, que ese igreja. pastor no es de Dios, Se iglesia. fosse de Deus, ensinaria a doutrina verdadeira para vocês. Fuera de Dios, enseñaría a usted la verdadera doctrina del Señor. Quanto o Senhor requer de nós santidade, igreja. ¿Cuánto el Señor requiere de nosotros la santidad, iglesia? Eu quero que os meus irmãos entendam esta verdade. Quiero que mis hermanos comprendan que esta verdad. Quem pertence à família de ¿Quién Jesus pertenece a la familia de Jesús? sabe Conoce. que o Senhor jamais deixou El Señor jamás dejó de requerer de nós santidade, de igreja. requerir de nosotros santidad, iglesia. O Senhor manda nós santificar ou não manda, igreja? El Señor nos manda a santificar o no nos manda, iglesia. O que é santificar? ¿Qué es santificación? É se abster das coisas do mundo, irmãos. Es abstenerse de las cosas del mundo, mis É hermanos. fugir do pecado. Es huir del pecado. É sair do erro Es salir del error. e viver para Cristo, Y vivir igreja. para Cristo, iglesia. Ó igreja amada de Oh, Jesus, iglesia amada de Jesús. vamos lutar, irmãos, Vamos a luchar, hermanos, pela nossa por salvação. nuestra salvación. Não deixe o desânimo tomar conta do teu coração. No deje que el desánimo tome cuenta de su corazón. Hoje em dia, o que mais nós temos visto Hoy en día que hemos más visto é os crentes desanimados, es ver a los creyentes desanimados, sem esperança, sin esperanza, sem fé. fe. Lembra, irmãos, Recuerda, hermano, quando você aceitou Jesus, cuando usted aceptó a Jesús, quando você era novo convertido, cuando usted era nuevo convertido, tudo era diferente. todo era diferente. Você vivia para Cristo, Usted vivía para Cristo. você tinha prazer na oração, Usted tenía placer en la oración. você tinha prazer no jejum. Usted tenía placer en el ayuno. Quando se falava culto de doutrina, Cuando se hablaba la concentración de doctrina, você era o primeiro a chegar na igreja, usted era el primero en llegar a la iglesia. porque você tinha comunhão com Deus. Porque usted tenía comunión con Dios. Mas o tempo passou Mas pasó el tiempo. e muitos se apostaram da fé. Muchos se apostataron de la fe. A Bíblia diz La Biblia dice, que por se multiplicar a iniquidade, para haberse multiplicado la maldad, o amor de muitos esfriaria. el amor de muchos se E enfriaría. muitos se esfriaram na fé, igreja. Muchos ya enfriaron la fe, iglesia. Não conseguem mais concordar com a palavra de Deus. No consigue más estar de acuerdo con la palabra del Señor. Por exemplo, eu estou pregando a palavra de Deus aqui. Por ejemplo, estoy predicando la palabra de Dios aquí. Aquele que é de Deus está recebendo, Aquel que es de Dios está recibiendo, está aceitando, está aceptando, está aprendendo, está aprendiendo, está santificando, está santificando, está vivendo para está Cristo. viviendo para Cristo. Glória a Deus. Mas alguns irmãos Mas algunos, mis hermanos, estão criticando a mensagem, están criticando el mensaje. estão criticando, colocando defeito na mensagem Están criticando y colocando defectos en el mensaje. e não aceitam o que é ensinado, igreja, Y no aceptan lo que es enseñado, iglesia. porque não são de Deus. Porque no son de Dios. Quem não é de Deus não pode ouvir a voz de Deus, Quien no es de Dios no puede escuchar la voz de Dios. muito menos concordar com a doutrina de Deus. Mucho más de estar de acuerdo con la doctrina del Señor. Então veja, irmãos, Entonces vea, hermanos, decida você mesmo cierra usted mismo. quanto o homem precisa entender a doutrina de Jesus, igreja. Cuando el hombre necesita comprender la doctrina de Jesús, iglesia. Qual é o objetivo do crente? ¿Cuál es el objetivo del creyente? Lutar, lutar e vencer. Luchar, luchar y vencer. Não desanimar na fé. No desanimar en la fe.
Ah, irmão Davi, Ah, hermano David, muitos já desanimaram na fé, muchos ya se desanimaron en la fe porque não suportaram as lutas. porque no soportaron las luchas. E é verdade. Es verdad. Quantos que quando ele vem a luta, ¿Cuántos que cuando viene la lucha, ele acha que o crente não pode passar luta? hay aquel creyente no puede pasar lucha? Por que que ele pensa assim? ¿Por qué piensa así? Falta a ele conhecimento. Le falta el conocimiento. Porque o crente é provado. Porque el creyente es probado. Mas tem que vencer esta batalha, igreja. Tiene que vencer esta batalla, iglesia. Glória a Jesus. Irmãos e irmãs amados de Jesus, Hermanos y hermanas amados de Jesús, nós temos uma batalha constante em nossa vida. tenemos una batalla constante en nuestra vida. Que batalha é esta, irmão Davi? ¿Qué batalla es esta, hermano David? De lutar contra os desejos De carnais, luchar contra los deseos carnales, lutar contra o pecado luchar contra el pecado e não perder, mas vencer o pecado, y irmãos. no perder, más bien vencer el pecado, hermano. O que você quer para a tua vida, minha irmã? Pero que usted quiere para su vida, mi hermano, Salvação ou condenação? salvación o condenación. Amados irmãos, Amados hermanos, o que você quer para a tua vida? ¿qué es lo que usted quiere para su vida? Ouvinte de casa que me escuta agora, Gente de casa que me escucha ahora, o que você quer para a tua vida? ¿qué es lo que usted quiere para su vida? Salvação ou condenação? ¿Salvación o condenación? Se você diz que quer salvação, Usted dice que quiere salvación, então viva a doutrina de Jesus na tua vida. entonces vive la doctrina de Jesús en su vida. Santifica a tua vida perante o Senhor, Santifica tu vida delante del Señor, abandonando todo tipo de pecado, dejando toda clase de pecado, abandonando todo tipo de erro. dejando toda clase de errores. Seja puro em teu coração, Sea irmão. puro en tu corazón, mis hermanos. Seja puro em tua mente. Sea puro en tu mente. Seja puro em tudo que você faz. Sea puro en todo lo que usted hace. Sempre vigiando, Siempre vigilando. sempre santificando. Siempre santificándonos. Devemos lutar por esse ideal, igreja. Debemos luchar por este ideal, iglesia. O que estamos fazendo aqui, igreja? Estamos haciendo aquí, iglesia, Só recebendo bênçãos materiais? solo recibiendo bendiciones materiales. Não! No. Estamos também recebendo bênçãos, Estamos también recibiendo bendiciones. bênçãos espirituais, Bendiciones espirituales. para nós continuar vencendo as batalhas, Para nosotros proseguir venciendo la continuar batalla. vencendo as tentações, Continuar venciendo las tentaciones. conseguindo vencer as provações. Consiguiendo vencer las pruebas. Glória a Deus, glória a Jesus. Ouvinte em casa, Gente de casa, olha a palavra do verdadeiro amor de Deus para com você. mira la verdadera palabra del amor de Dios para con usted. Que situação que você está? ¿En qué situación usted está? O Senhor está triste, El Señor está triste porque você não quer mais orar. porque usted no quiere más orar. Meu amado ouvinte em casa, Amado gente de casa, o Senhor está triste com el você. Señor está triste con usted. Você não quer mais vir para a igreja. Usted no quiere más venir a la iglesia. Você não consegue mais fazer campanha. Usted no consigue más hacer campaña. Você não consegue mais largar a televisão. Usted no consigue más dejar la televisión. Você não consegue mais largar o adultério. Usted no consegue dejar el adulterio. E o Senhor está chamando a sua atenção. El Señor está llamando su atención. Saia desse pecado. Salga de ese pecado. Fuja desse Salga pecado. de ese pecado. Venha ao encontro da palavra de Deus na tua vida, meu Venga al irmão. encuentro de la palabra de Dios en tu vida, mi hermano. É necessário Es necesario se esforçar. esforzarte. Esforça-te. Esfuérzate. Tem bom ânimo. Valiente. Que o Senhor é contigo. El Señor es contigo. Vamos lutar, igreja. Vamos a luchar, iglesia. Que Deus os abençoe, igreja. Dios lo bendiga, iglesia. Espero que vocês tenham entendido Espero que ustedes hayan entendido que o Senhor requer de mim e de cada um que está aqui. y de cada uno que está aquí. E daqueles que me escutam também. Y de aquellos que me escuchan O también. Senhor requer de nós El Señor requiere de nosotros pureza, irmãos. pureza, hermano. Santidade. Santidad. Obediência. Obediencia. Devemos ser homens e mulheres de oração. Debemos ser hombres y mujeres de oración. Devemos santificar todas as vezes que nós pudermos, Debemos irmãos. santificarnos en todas las veces que podemos, mis hermanos. Lembre, irmãos, Recuerda, que o crente el creyente covarde cobarde vai perder a va guerra. a perder la guerra. Mas que guerra é esta, irmão Davi? ¿Qué guerra es esta, hermano? É uma David? guerra espiritual, Es una guerra igreja. espiritual. A Bíblia diz que no ser celestial La Biblia dice que en un ser celestial há uma batalha espiritual, igreja. hay una batalla espiritual, Os iglesia. anjos de Deus Los ángeles de Dios contra os anjos contra diabólicos. los ángeles del diablo.
Então há uma batalha constante, irmãos. Entonces hay una batalla constante, E mis nós hermanos. temos que discernir esta verdade em nossa vida. Tenemos que discernir esta verdad en nuestra vida. A nossa batalha é contra o pecado. Nuestra batalla es contra el A pecado. nossa batalha é contra os seus erros, irmãos. Nuestra batalla es contra los errores, mis hermanos. Fuja da falsidade, Huya de igreja. la falsedad, iglesia. Fuja do pecado. Huya del pecado. Fuja do adultério. Huya del adulterio. Fuja das coisas erradas, Huya de igreja. las cosas erradas, Que iglesia. Deus abençoe, igreja. Que Dios la bendiga, iglesia. Receba com alegria esta palavra de Deus. Reciba con alegría esta palabra de Dios. Quanto é importante santificar. Cuánto es importante la santificación. Quanto é importante tomarmos decisões sinceras com Deus. Cuánto es importante tomar decisiones sinceras con Dios. Ai do homem, ai da mulher que não dar ouvido a esta palavra. Hay del hombre, hay de la mujer que no da oído a esta palabra. Ai de você, meu amado irmão, minha amada irmã, Hay de usted, mi amado hermano y mi amada que hermana, não quer procurar santificar. que no quiere buscar la santificación. No livro de Apocalipse, En el libro de Apocalipsis, nós vemos quando João teve a revelação nosotros vemos ahí cuando Juan tuvo la revelación. e várias vezes os anjos do Senhor Varias veces los ángeles del Señor proclamou a palavra ai. proclamó la palabra ay. A palavra ai significa dor. La palabra ay significa dolor. A palavra ai significa desespero. La palabra ay significa desesperación. Ai daquele que não escuta a doutrina de Ay de Jesus. aquel que no escucha la doctrina de Jesús. Ai do homem e da mulher que não quer dar valor à doutrina de Jesus. Ay del hombre y la mujer que no quiere dar valor a la doctrina de Jesús. Ai dos falsos profetas. Ay de los falsos profetas. Ai daqueles que promovem doutrinas diabólicas. Hay de aquellos que promueven doctrinas diabólicas. Ai do homem, ai da mulher que não se humilha perante a palavra de Deus. Hay del hombre y la mujer que no se humilla delante de la palabra del Meu Señor. amado irmão, Mi amado hermano, lembra recuerda que o Senhor te ama. que el Señor te ama. A maior prova do amor, La mayor prueba del amor, Ele deu a sua vida para nós termos vida Él hoje. dio su vida para nosotros tener vida hoy. Que vida é esta? ¿Qué vida es esta? Vida transformada, Vida transformada, vida santificada. vida santificada. Chega, irmão Davi. Eu não aguento mais ouvir esta palavra. Ah, hermano David, no aguanto más escuchar esta palabra. A doutrina do Senhor está fazendo comichão nos seus ouvidos. La doctrina del Señor está haciendo como escosor en tus O oídos. Senhor te ama El Señor te ama. e Ele quer te levantar novamente. Quiere levantarte nuevamente. Você que caiu, Usted que cayó. você que pecou, Usted que pecó. você que errou. Usted que erró. A mão do Senhor está estendida para te La levantar mano del Señor está novamente. extendida para levantarte nuevamente. Levante enquanto é tempo, igreja. Levántate cuando hay tiempo, iglesia. Talvez você, por não vigiar, Pues usted por no vigilar, não sei qual foi o motivo, no sé cuál fue el motivo, você pecou, usted pecó, você errou. usted erró. E agora o que fazer? ¿Y ahora qué hacer? Reconheça que você é um pecador, irmão. Conozca que usted es un pecador, mi hermano. Ouvinte de casa, reconheça que você errou Gente de casa reconozca que usted erró. e se humilha perante a palavra do Senhor. Se humilla delante de la palabra del Señor. Se você fizer este ato de fé, Si usted hace este acto de fe, reconhecer que você pecou, reconocer que usted pecó, reconhecer que você errou reconocer que usted erró e se humilhar perante o Senhor, y humillarse delante del Señor, o Senhor vos exaltará. el Señor los exaltará. O Senhor vai perdoar os teus El pecados. Señor va a perdonar tus pecados. O Senhor vai fazer morada dentro de El você. Señor va a hacer morada dentro de usted. Mas para isso precisa tomar esta decisão. Mas para esto se necesita tomar una decisión. Cuidado, crente estragado. Cuidado ahí, creyente malogrado. Cuidado, crentes que já perderam o amor. Cuidado, creyentes que ya perdieron el amor. Cuidado, você, irmã, crente que já perdeu a comunhão com Deus. Cuidado, hermanos, de que creyente ya que perdió la comunión con Dios. Ai daquele que perdeu o temor de Deus no seu coração Hay de aquel que perdió el temor de Dios en su corazón. e não consegue discernir No consigue discernir as coisas de las Deus cosas de Dios como são. como son. Tem que haver santidade, Tiene que igreja. haber santidad, Tem iglesia. que haber Tiene que obediência. haber obediencia. Estamos cientes desta verdade, igreja? Estamos conscientes de esta verdad, iglesia. Queremos morar no céu com Jesus, igreja? Hemos venido con Jesús en el cielo, Então iglesia. lute pela tua salvação, igreja! Luche por su salvación, iglesia. Vamos lutar, igreja! Vamos a luchar, iglesia. Vamos batalhar, Vamos a igreja! batallar, iglesia. O Senhor está voltando. El Señor está volviendo. Que Deus abençoe, igreja. Dios lo bendiga, iglesia. Eu queria chamar aqui na frente as pessoas católicas Quería llamar aquí delante a las personas católicas que precisam aceitar a Cristo Jesus como Salvador da tua alma. que necesitan aceptar a Cristo como el Salvador de tu alma. Não fique em dois pensamentos. Quede ahí en dos pensamientos. Talvez achando que agora não é a hora.
Tal vez oyendo que la hora ahora no es la hora, ou pensando que ainda não é o momento. pensando que aún no es el momento. A Bíblia diz, irmãos, La Biblia dice, mis hermanos, que o amanhã não pertence a nós, mas pertence a el día Deus. de mañana no pertenece a nosotros, sino a Dios. O Senhor está dando oportunidade hoje, aqui e agora, El Señor está dando la oportunidad hoy aquí para você tomar uma decisão, para que usted tome una decisión, aceitar Jesus aceptar a Jesús e receber a salvação y recibir la salvación para a tua alma, para tu alma, a qual o Senhor quer salvar. la cual el Señor la quiere salvar. Eu quero chamar aqui na frente as pessoas desviadas, Quiero llevar aquí delante a las personas descarriadas, talvez por não vigiar. tal vez por no vigilar. Você pecou, Usted pecó, você errou, usted erró, você cometeu todo tipo de pecado. usted cometió toda clase de pecado. Mas se o teu coração está arrependido perante o Senhor, Mas si tu corazón está arrepentido delante del o Senhor Señor, promete te perdoar. el Señor promete perdonarte. Se você estiver arrependido em teu coração, Si usted estuviera arrepentido en su corazón, hoje você encontrará salvação para a tua alma. hoy usted va a encontrar salvación para tu alma. Não resista, irmãos, Resiste, hermanos, esta oportunidade tão grande que o Senhor está dando. esta oportunidad tan grande que Dios está dando. Que oportunidade é esta, irmão Davi? ¿Qué oportunidad es esta, hermano David? A oportunidade de sermos perdoados por Jesus Cristo, La oportunidad de ser perdonados por Jesucristo. de sermos purificados com o sangue de Jesus Cristo. Ser purificados con la sangre de Jesucristo. O que você quer para a tua vida, meu Senhor? ¿Qué quiere usted para su vida, mi Señor? Minha senhora que está aqui comigo, Señora que está aquí conmigo, o que você quer para a tua vida? ¿qué es lo que usted quiere para su vida? Ouvinte de casa que me acompanha agora, Gente de casa que me acompaña ahora, o que você quer para a tua vida? ¿qué es lo que usted quiere para su vida? Condenação ¿Condenación ou salvação? o salvación? Vida eterna ¿Vida eterna com Jesus con Jesús ou viver condenado no fogo do o inferno? vivir condenado para el fuego del infierno? A Bíblia diz desta maneira, La Biblia dice de esa forma, aonde o fogo nunca se apaga a donde el fuego nunca se e o apaga bicho nunca y morre. el gusano nunca muere. Vamos lembrar desta verdade. Vamos a recordar de esta verdad. O Senhor está voltando buscar a sua igreja. El Señor está volviendo a buscar a su iglesia. Ai do homem, ai da mulher que não se humilhar perante a palavra do Senhor. Hay del hombre y la mujer que no se unía delante de la palabra del Señor. Ai do homem, ai da mulher que não reconhecer que é pecador diante de Deus. Hay del hombre y la mujer que no reconoce que es un pecador delante del Se Señor. humilha enquanto é tempo, igreja. Se humilla cuando hay tiempo y gracia. Se humilha, meu irmão, minha irmã. Se humilla mi hermano y mi hermana. O Senhor está chamando El Señor está llamando pelos seus filhos, a sus hijos, pelas suas filhas. sus hijas. Escute a voz do seu Pai Celestial. Escuchen la voz de su Padre Celestial. Vocês que estão aqui na frente, Aquí adelante, se aproximam mais para cá. cerca más, Se aproxima mais para cá. cerca más. Vocês vão fazer comigo a oração de confissão a Deus, Van a hacer conmigo la oración de confesión a Dios. para que vocês recebam hoje Para que ustedes reciban hoy a maior bênção da tua vida, la mayor bendición de tu vida. o maior milagre de Jesus para a tua vida, El mayor milagro de Jesús para tu vida. que é receber o perdão de Jesus. Que es recibir el perdón de Jesús. Igreja de Jesus, fique em pé. Iglesia de Cristo quede parada. A igreja de Jesus fique em espírito de oração, La iglesia de Jesús quede en espíritu de recebendo oración. agora Recibiendo estas ahora pessoas como irmãos em Cristo a estas Jesus. personas como hermanos en Cristo Jesús. Os ouvintes de casa que me escuta também, Los oyentes de casa que me escuchan también. faça comigo Haga conmigo a oração de confissão a Deus. la oración de confesión a E Dios. os teus pecados serão Tus perdoados. pecados serán perdonados. E você será liberto pelo poder de Jesus na tua Será vida. liberado por el poder de Cristo en tu vida. Levante as duas mãos para os céus. Levanta las dos manos para los cielos. Você agora vai se entregar a Jesus totalmente. Ahora se va a entregar a Cristo totalmente. Você vai se entregar a Cristo Jesus Se va a entregar a Cristo Jesús para ser salvo. para ser salvo. Diga assim: Senhor meu Deus, eu ouvi a tua palavra e recebi no meu coração En mi corazón. a tua verdade. Tu verdad. Reconheço, Senhor, Conozco, Señor. pequei contra ti, Pequé contra ti. desobedeci a tua palavra, Desobedecí tu palabra. mas estou arrependido Mas estoy arrepentido de todos os meus pecados. de todos mis pecados. E eu te peço agora, Te pido ahora. me perdoa, Perdona. me salva, Salva. me liberta, me transforma com teu poder. Tu poder. Jesus amado, Jesús amado. escreve agora Escribe ahora. o meu nome, Tu Senhor, nombre, Señor. lá no céu, Allá en el cielo. no livro da vida, En el libro de Senhor. la vida, Señor. E neste dia, En este día. quando o Senhor arrebatar a sua igreja, cuando el Señor arrebate a su eu vou iglesia, estar presente yo voy a estar
e o meu nome escrito no livro da vida. Confirma, Senhor, a salvação da minha alma. Me liberta, meu Deus, de todos os vícios. Me liberta, Senhor, de todos os pecados. Confirma na minha vida a salvação em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Pode louvar a Deus, pode, igreja. Vamos pedir e vamos retornar o som para o estúdio. 3 vezes. A paz do Senhor Jesus. Mais forte. A última vez. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.